Ok, pessoal, vamos dar continuidade às nossas videoaulas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre encapsulamento, como eu disse para vocês, eu prometi para vocês que iria postar uma videoaula sobre isso. As próximas serão sobre construtores e vou falar sobre atributos e métodos estáticos. Eu vou dar continuidade a essas nossas videoaulas. Hoje nós vamos falar sobre nosso encapsulamento. Então, para isso eu criei um projeto e criei essa classe produto com alguns atributos. O atributo código, o atributo descrição, o atributo preço de custo, o atributo preço de venda e o atributo percentual de lucro, todos eles com seus tipos definidos. Ok, até então nós estávamos vendo os nossos atributos como públicos. Então, no momento que eu criava um objeto da classe produto lá numa classe de teste, esse atributo estaria disponível para mim. Mas o que manda o princípio do encapsulamento? Lá diz assim que eu tenho que esconder as partes internas das minhas classes, né? Para que não haja acesso indevido. Que tipo de acesso indevido poderia haver a um atributo? Vamos pensar um pouco. Olha só, qualquer variável que eu declare numa memória do computador, do tipo inteiro, tipo string, tipo double ou de qualquer outro tipo de dado, o que acontece? Eu posso colocar lá qualquer valor. Qualquer valor ele é aceitável. Então, se eu quiser colocar um valor, por exemplo, eu coloco aqui valor menos 98, não vai dar erro. A descrição, por exemplo, eu poderia colocar qualquer descrição, inclusive número, entre aspas, funcionaria. Então, aceita qualquer tipo de valor. Então, a importância de se passar, de se encapsular esses campos, é isso, é você poder aceitar apenas valores que me interessam dentro desses campos, dentro desses atributos. Eu poderia, por exemplo, definir que o código não poderia ser negativo, ou que o preço de custo não poderia ser negativo, obviamente, que o preço de venda não poderia ser menor que o preço de custo. Isso tudo pode ser definido dentro dos métodos. Então, ao se passar pelos métodos do encapsulamento, eu posso colocar regras para essas variáveis receber valores. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a técnica getSetter, né? Getter e setter. Get de obter, então todo método que iniciar com get, nesse exemplo que eu estou dando, ele significa que eu estou obtendo, né? Obter os dados, né? Através dos métodos get. E os métodos set, que começa, né, com set, nós vamos ver isso já já, eles servem para definir os valores, né, os dados, os valores para as variáveis, ok? Então vamos lá, vamos criar esses métodos, que uma das técnicas, né, de encapsulamento seria utilizar esses métodos getter e setters. Então eu vou criar eles aqui, os métodos, os atributos são privados, os métodos são públicos, para manipular esses atributos. Então eu vou colocar public. Para me obter o dado, eu tenho que colocar o tipo de dado de retorno. Então vai ser o mesmo tipo da variável lá em cima, o mesmo tipo do meu atributo. Então int código, get código, olha só. Comecei o nome do método com get. Depois, como eu tenho uma outra palavra seguida do get, eu inicio ela com a primeira letra maiúscula. Não tem problema dessa letra ser maiúscula, diferentemente do atributo aqui em cima. Porque esse é o nome do método. O nome do método é esse aqui, ó, todo, né, completo. Esse aqui é apenas o nome da variável, o nome do atributo. Ok? Então, esse nome do método é só um padrão de código eu colocar a segunda palavra com letra, iniciando com letra maiúscula. Então, get código. Como eu quero obter, eu não preciso de parâmetro. E eu tenho essa variável aqui já para retornar. Então, o que eu vou retornar? Eu vou retornar o código. Então, o get é só para obter o código. Então, ele só retorna o código. Tranquilo, né? Então, ao invés de colocar lá acessando a variável código, eu posso acessar o método getCódigo, que vai ter o mesmo efeito. E para colocar valor nesse código, como é que eu faço? Eu vou usar um método também para isso. Então, vai ser um método setCódigo.
Eu disse para vocês, né, que o get é para obter, o set é para definir. Como é para definir o valor, eu não preciso colocar retorno. Ok? Agora, parâmetro precisa. Por quê? Eu preciso receber esse dado que vai ser passado para a variável de algum lugar, de uma outra classe ou de uma tela para o meu cliente, né? Então, eu preciso receber essa variável de algum lugar. Então, eu vou receber isso como parâmetro. Receber esse código como parâmetro. E, obviamente, que eu vou ter que inserir esse código que eu acabei de receber aqui como parâmetro, inserir ele nessa variável código daqui de cima. Então, que forma que eu vou fazer? Para fazer referência à variável lá de cima, eu vou usar a palavrinha reservada this, que significa que é o atributo da classe. Então, this código recebe essa variável que eu estou, esse parâmetro, né, que eu estou recebendo de fora, que é código. Então, se eu parar um cursor aqui em cima, o próprio NetBeans já identifica, né, já coloca, já enfatiza a variável que está sendo utilizada. No caso aqui, o parâmetro, e nesse caso aqui é o atributo, olha só, está selecionado. Ok, então ó, get obtém, set define. O get não tem retorno, mas não tem parâmetro, e o set tem parâmetro, mas não tem retorno, é void, certo? Então, feito isso, pessoal, esses são o get e o set para código. Da mesma forma, eu tenho que criar para os outros. Nós vamos copiar esses métodos e fazer as alterações necessárias. Eu vou colocar aqui agora o get percentual de lucro. Eu creio que é assim o nome da variável lá, né? Vamos dar uma olhada. Percentual de lucro. Ok, é isso mesmo. Eu vou retornar o percentual de lucro. Ok. E o set percentual de lucro. Vou receber o percentual de lucro, que vai ser do tipo inteiro, né? O tipo de dado é o mesmo tipo da variável que vai receber esse valor, obviamente. Então, diz percentual de lucro vai receber o percentual de lucro que está vindo de fora. Ok, o que faltou? Faltou o preço de venda, né, pessoal? Então, vamos criar ele aqui. Public double get preço venda. Eu vou retornar preço venda, obviamente. Ok. E o set preço venda agora nós vamos definir. Olha só, public void set preço venda. Eu preciso de parâmetro. Olha só, teoricamente eu precisaria, né? O set eu vou setar, vou passar esse valor. Mas será que é assim que é definido o preço de venda, pessoal? Olha só, aí que entra a questão. Nem sempre o get e set, eles encapsulam todos, eles são suficientes para encapsular o atributo corretamente. Os outros atributos foram encapsulados corretamente pelos get e sets, embora que eu poderia definir algumas coisas, né? Igual eu disse para vocês, aqui no set preço de custo, eu poderia verificar se esse preço de custo que está chegando aqui, se ele é maior do que 0. Né? Eu poderia colocar aqui um if preço custo, que é o que está chegando agora, for maior ou igual a 0, aí o preço de custo recebe esse valor que está chegando. Né? Senão, não aconteceria absolutamente nada aqui. Então, olha só, através do método eu estou garantindo que o preço de custo que chegou para mim, passado como parâmetro, é maior ou igual a 0. Né? Se for menor, se for negativo o preço de custo, já vai dar erro. Eu poderia até definir que somente maior que 0. 0 não aceitaria também. Então, eu estaria definindo isso e só recebe a variável, né, o nosso atributo preço de custo, só recebe o parâmetro se ele for maior do que 0.
certo? Então essa é uma das formas de garantia, de fazer as configurações que eu disse para vocês. Então, através do getSetter, eu tenho essa possibilidade. No caso do preço de venda, existe outra coisa a ser pensada. Por exemplo, o preço de venda é definido baseado no preço de custo e no lucro, no percentual de lucro que eu tenho aqui dentro da própria classe. Ok, então eu não preciso de parâmetro, eu vou calcular isso automaticamente aqui dentro da própria classe. Então, como que eu vou fazer? Eu vou colocar assim, eu vou definir uma variável aqui para mim calcular, fazer um cálculo. Que cálculo é esse, pessoal? Eu quero verificar quanto que dá em dinheiro o percentual de lucro que foi passado para esse produto. Então, olha só, esse cálculo, eu vou colocar a seguinte coisa, eu vou colocar assim, o preço de custo, né? Preço de custo, mais... E aí agora eu vou fazer um cálculo do lucro. Quanto que vai dar esse percentual de lucro em dinheiro? Então, ele é baseado em quê? No preço de custo. Ele é sobre o preço de custo. Então, preço de custo vezes... Vou abrir novamente outro parêntese para a gente fazer um cálculo aqui. Que é o percentual de lucro dividido por 100, porque é por cento, né? Ou seja, a pessoa passou lá que tem 20% de lucro, então 20 estaria aqui dividido por 100, então 20%. Ok? Então só vou abrir uma linha aqui em cima só para a gente explicar. Vamos supor que o cara tenha passado o preço de custo de R$200 para esse produto. Só exemplificando. Então aqui seria R$200 vezes o quê? O percentual de lucro, vamos supor que o cara falou que ele tenha 20% de lucro. Então, olha só, isso aqui seria 20 dividido por 100. 20 dividido por 100, que obviamente daria 0,2, né? 0,2, então seria 200 vezes 0,2. Quanto que dá 200 vezes 0,2? R$40. Então, isso aqui tudo se resumiria a... Olha só, isso aqui tudo, o resultado final desse cálculo todo que eu acabei de selecionar aqui, seria R$40. Então, 200 mais R$40, R$240 estaria armazenado dentro do cálculo. Que é, então, eu descobrindo quanto que dá 20% de lucro em cima desses 200. Dá R$40. Somo novamente com o preço de custo para saber o preço final de venda do meu produto, ok? Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, me procure na sala de aula para saber esse cálculo aí, tá? Eu explico novamente. Calculei, agora eu vou colocar aqui que preço de venda vai receber cálculo. Ok? Então, dessa forma, o preço de venda está corretamente encapsulado, pessoal. Né? Não vou definir um parâmetro externo, não vou chegar aqui e passar o preço de venda de imediato. Senão, eu teria que calcular isso, né? Fazer o cálculo na calculadora e passar aqui através do parâmetro o preço de venda. Não é isso que eu quero automatizar. Eu quero que o programa faça isso por mim. Então, dessa forma que eu fiz aqui, calculando, colocando dentro da variável e passando esse cálculo para o preço de venda, aí sim, quando eu chamar o método set preço de venda, ele faz o cálculo e já define o preço de venda para mim. Ok, pessoal, nosso vídeo, como eu disse, é curto. Então, por agora é só. A nossa próxima videoaula eu vou estar utilizando essa mesma classe para a gente falar sobre os construtores, né? Como que funciona, por que eles existem e o que eu posso fazer com eles. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa me procurem na sala de aula, lá na sala dos professores, né? Preferencialmente na quinta-feira, né? Ou de manhã ou à tarde. Eu tenho somente os 2 últimos horários da manhã e os 2 últimos da tarde. Então, podem procurar nos 3 primeiros horários de manhã ou de tarde, que vocês podem tirar essas dúvidas, ou durante as aulas também. Podem procurar, que eu tiro as dúvidas referentes a essa videoaula. Ok? Então, até a próxima.